Fala galera, professor Adriano Silva, o seu professor aqui do canal Historiografando no YouTube. Minha galera, vou convidar vocês hoje a desvendar comigo um pouquinho da nossa história do Brasil. Vai fazer o concurso para PM Alagoas, pode ter certeza que tem história do Brasil e vai cair alguma questão sobre a Era Vargas. Vai fazer o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas, também tem história do Brasil e a tendência, se cair, vai cair uma questão sobre a Era Vargas. Então, saber diferenciar essas duas intentonas, você já está um passo bem longo mesmo na frente da concorrência, que a maioria ainda confunde um pouco esse assunto. Vem cá comigo para o nosso monitor e eu vou diferenciar a intentona comunista da intentona integralista para vocês. Eu vou começar aqui com a comunista, tá, gente? A intentona comunista, ela, quadro branco aqui para vocês, né? Aconteceu em 1935, no governo de Getúlio Vargas, como é sabido já aqui, falei para vocês agora há pouco, né? E ela justamente contou com o apoio de Moscou, capital da Rússia naquele tempo. Então, ou seja, Moscou ajudou nessa passagem histórica aqui no Brasil, chamada de intentona comunista. Destaco também para vocês que a intentona comunista ela foi organizada por a ANL, Aliança Nacional Libertadora. Essas palavrazinhas vai juntando, essas palavras depois a gente vai falar bastante sobre elas. E também pelo Partido Comunista do Brasil, chamado Partido Comunista do Brasil ou PCB, tá bom? Então, aqui, ó, essas duas alas aqui, a ANL e o PCB, contaram com o apoio de Moscou para promover o que nós chamamos aqui de intentona comunista. Gente, esse período chamado de intentona comunista, ele teve alguns objetivos principais para poder ser articulado e organizado. Eu cito para vocês aqui a figura de Luiz Carlos Prestes, tá? Luiz Carlos Prestes, e um dos líderes aqui do Partido Comunista do Brasil desse período. Ó, Luiz Carlos Prestes, vocês vão ouvir também bastante. O início da intentona comunista ela foi deflagrada justamente o início de tudo foi em Natal, tá? Em Natal. O certo é falar assim para a prova. Ó. Natal começou e se espalhou para outras 3 grandes cidades. Quais são as outras 3 grandes cidades, professor? Pode citar para a gente? Posso sim. Ó. Eu cito para vocês aqui Pernambuco, ou seja, Recife. Cito para vocês aqui o estado do Maranhão, a capital São Luís. E cito para vocês aqui o Rio de Janeiro. Então, na prova dos senhores, gosta de ser cobrado que esse levante ele foi deflagrado em 3 cidades. Preste atenção, gente. Deflagrado é uma coisa e iniciado é outra história. Quando eu falo de iniciado, eu posso dizer para vocês na cidade de Natal. Tá certo? Lembrando que esse movimento ele foi liderado por Luiz Carlos Prestes, como eu já falei aqui em cima, e não teve êxito, foi fracassado. Professor, mas quais eram os objetivos da intentona comunista? Nós temos aqui vários. Um deles era implementar o comunismo no país, outro derrubar o governo de Getúlio Vargas, que estava com um governo muito autoritário. Mais um ponto, professor, realizar medidas sociais, medidas políticas, medidas econômicas, bem mais efetivas do que o próprio governo de Getúlio Vargas já vinha aí apresentando no seu plano de governo. Acabar com o sistema oligárquico vigente. Então, essas eram as ações objetivas por a intentona comunista, tá bom? Então, quando na prova dos senhores e senhoras vier perguntar o que foi a intentona comunista, saiba que ela teve um caráter comunista, ela teve um caráter de apoio de Moscou, ela teve ali em cima da ANL e do PCB, na figura de Luiz Carlos Prestes, tá? Um levante para quê? Para tentar impor o comunismo e assim derrubar o autoritarismo de Getúlio Vargas, tá bom? Vou voltar novamente aqui, ó. Agora iremos falar sobre a integralista, a intentona integralista. Aqui no quadro branco novamente, a intentona integralista, ela ocorreu um pouco mais na frente, ó, aqui em 1938, né, uma passagem mais à frente um pouquinho do que a comunista, tá? 4 anos ali, 3, 4 anos depois, né? E o seu objetivo, gente, é o seguinte, aqui é como justamente eu gosto de apresentar para vocês. O governo de Getúlio Vargas, nesse período aqui, ficou certo de estar deixando assim um convocativo para as eleições. Então, a galera que estava apoiando o governo de Getúlio Vargas estava crente que ele ia convocar sim eleições para aquele ano de 1938. Mas aconteceu que não convocou, acabou não convocando, acabou assim deixando
os integralistas que apoiavam Getúlio Vargas a ver navios. O próprio Getúlio ele deu um golpe, né? Os integralistas estavam crente que o Getúlio ia convocar eleições, estava crente demais, mas Getúlio Vargas, muito esperto por debaixo dos panos, não fez isso. E novamente aqui, né, uma intentona integralista que dessa vez, essa intentona, ela foi organizada, também foi facilmente derrotada, tá pessoal? Igualmente a comunista, ambas foram derrotadas, mas aqui o objetivo era fazer com que Getúlio Vargas não desse os passos seguintes para o que nós estamos chamando a partir de 38 de Estado Novo. Ó. Estado Novo. Então o objetivo da intentona integralista foi tomar realmente o poder, tomar o poder a Getúlio. Não dá mais para continuar com aquele autoritarismo, com aquelas medidas enérgicas que você vem dando, medidas mesmo de um ditador. Então eles partiram para cima, né? E de fato não deu certo, foram fracassados, como eu falei para vocês, né? O Getúlio não convocou as eleições e posso dizer aqui como o objetivo principal era fazer com que o governo federal, na figura de Getúlio Vargas, convocasse eleições para esse período, coisa que Getúlio novamente passou a perna e não cumpriu. Então eu falei aqui em rápidos, né? Eu precisaria esticar mais um pouco para vocês, explicar com mais detalhes a diferença de intentona comunista para integralista. Não se atenha só a isso, tá gente? É boa a leitura, mas o meu objetivo aqui foi despertar, aguçar essa curiosidade para que vocês possam pesquisar um pouco mais sobre esse assunto. Aí se você não tiver tempo, se você precisar de uma ajuda do professor, é só vir estudar conosco na nossa plataforma exclusiva do canal Historiografando para o teu concurso público. Força Guerreiro, um forte abraço e fiquem com uma questão que eu vou trazer aqui agora para vocês resolverem, questão massa e para vocês virem como isso cai em prova. Forte abraço, resolvam aí, coloque o gabarito na descrição, que lá também eu vou fixar no post o gabarito comentadozinho da nossa questão. Valeu, abraços!